Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Vamos continuar falando sobre o handball. Na aula anterior a gente conheceu um pouco da história desta modalidade e hoje nós vamos conhecer um pouco da estrutura da quadra. Vamos falar um pouco sobre suas delimitações, sobre suas linhas, tá? Então, vem comigo. Primeiro, nós vamos mencionar aqui o tamanho da quadra, ou seja, sua largura e seu comprimento, tá? Então, esses tamanhos eles podem variar, certo? Várias quadras aí, elas têm tamanhos diferentes. Então, para padronizar, as pessoas costumam falar que o tamanho oficial de uma quadra é 20 metros de largura por 40 de comprimento. Mas nós podemos observar que pode aí ter essa alteração em relação a estes números. Por exemplo, o comprimento, a gente pode ter aí entre 38 e 44 metros. E a largura, nós podemos ter de 18 a 20 metros de largura. É claro que as quadras que a gente tem aqui no nosso interior são menores, tá? Não tem toda esse tamanho, essa largura e esse comprimento, tá certo? Mas para que a gente tenha esse conhecimento, é bom mencionar aqui, tá? Normalmente utiliza-se 20 por 40, mas todos esses tamanhos aqui, eles estão dentro da regra, tá? Então, agora nós vamos falar aqui um pouco sobre estas delimitações. O que seriam estas delimitações? Então, elas ajudam aí, por exemplo, a marcar as áreas. Tem a área que é do goleiro, somente o goleiro pode estar ali dentro. Ele pode delimitar também o espaço de jogo, ou seja, quando a bola está em jogo, quando está fora de jogo, tá certo? Então, essas linhas elas servem para dar informações aí para os nossos jogadores, para os atletas aí desta modalidade. Por exemplo, a linha central. A linha central ela divide a quadra aí em duas partes, certo? Nós temos aí duas equipes e cada equipe fica com um lado da quadra. E quando os atletas estão jogando, eles costumam mencionar que o lado em que eles estão, o lado da defesa, e o lado adversário é o lado do ataque. Então ele serve para colocar este limite aí, dividir a quadra em duas partes, tá? Então a linha central, vou marcar aqui para que vocês possam observar, tá? Então essa linha que fica, como o nome já diz, a linha central, essa linha que fica aqui no meio, tá certo? Ela divide aí a quadra em duas partes. E é onde se inicia também a partida, certo? O jogo. Nós temos também a linha de 6 metros, que é um semicírculo que fica logo aí perto da baliza de gol, ou seja, da trave. Ela fica, como o nome já diz, ela fica a 6 metros aí da baliza. Então esta é a área do goleiro. Inclusive é pintada de uma outra cor, porque existem regras específicas para a área do goleiro. Só quem pode ficar dentro desta área é o goleiro no handball. A gente vai observar essas regras em uma outra aula, certo? Diferente aí de outras modalidades, porque no futsal, no futebol, qualquer jogador pode entrar aí na área do goleiro. No handball não, só o goleiro pode permanecer dentro dela. Nem o jogador da defesa e nem do ataque, certo? Só o goleiro pode estar dentro dela e ele pode dar quantos passos quiser ali, mesmo estando com a bola, tá? Então, tendo em vista que os jogadores só podem dar 3 passos estando segurando a bola, o goleiro é livre dessa regra dentro de sua área. Então, essa é a nossa linha aqui de 6 metros, certo? Essa linha que delimita a área do goleiro. Nós temos a linha de 9 metros, também chamada de linha tracejada, certo? Como o nome já diz, linha de 9 metros, porque fica a 9 metros da baliza de gol e normalmente é daí que são marcadas a maioria das faltas, que são cobradas estas faltas.
principalmente as faltas que são feitas aí pela defesa, pela equipe que está se defendendo. Então, as faltas que são feitas aí dentro dessa área, certo? Desse espaço que compreende a linha de 6 metros até a linha de 9 metros, é cobrada da linha tracejada, certo? A linha tracejada que faz aqui um semicírculo também, tá? Então, nós temos também a linha de 7 metros, é só uma marcação, certo? Essa marcação de 7 metros, que fica aqui entre a linha de 6 metros, que é a linha da área, o semicírculo da área, e o semicírculo aqui da linha tracejada. Esta marcação, ela indica o local da penalidade no handball, certo? Assim como nas outras modalidades, existe algumas situações que é marcado um pênalti. Por exemplo, no momento que o jogador vai arremessar a bola e ele sofre uma falta grave e o árbitro entende que aquela falta foi para o caso de uma penalidade. Então o jogador ele se posiciona nesta marcação a 7 metros da baliza de gol para marcar aí, para arremessar a bola ao gol, certo? E em seguida nós temos aí também a linha de 4 metros, certo? Que fica dentro aí da área do goleiro, que é onde até onde ele pode ir no momento de uma cobrança de penalidade máxima. Então ele pode se adiantar até esses 4 metros, tá? Então, se a gente for observar no futebol, o goleiro não pode sair nem da linha da baliza de gol, tá certo? Aqui no handball não, ele já pode se adiantar aí 4 metros, tá certo? Nós temos também as balizas de gol, tá certo? Que são as traves, certo? Então as traves, elas têm aí 3 metros de comprimento, certo? Ou seja, aí de largura, e ela também tem 2 metros de altura, tá? Então essa é a nossa baliza de gol. O objetivo dos times aí, dos jogadores, é acertar esta baliza, certo? Compreendendo aí o local em que faz pontos, tá? Então, hoje nós conhecemos um pouco sobre as especificações aí das delimitações da quadra de handball, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre as regras. Então, terá uma pequena atividade que eu deixarei aí disponível no Google Sala de Aula para que vocês possam responder, tá? Então, aguardo o retorno de todos e também aguardo vocês na próxima aula. Até mais!